Eu trabalho com as atividades ligadas ao câmbio desde a década de 70 até hoje, né. Eu diria para vocês que, depois da criação do Banco Central, no final de 1964, isso aí, início de operação em 65, o mercado, ele se manteve muito manual, quer dizer, as atividades praticamente eram feitas manualmente, até o início da década de 80. Os bancos tinham um custo muito elevado de ter computadores e ter equipamentos. O máximo que se tinha na época eram máquinas de chamado mecanografia, que lembra um pouco máquinas de escrever gigantes, né? Onde até hoje você vê alguns impactos desse trabalho, onde você fazia controles por titulares através de cartolinas que se tinha nessa máquina. Até hoje, nos presentes sistemas de tecnologia de câmbio, você vê esse conceito dessas separações muito similar, só que não na cartolina, mas em arquivos, né? Até o final da década de 1970, o mercado era muito manual. Mesmo os bancos que começaram a desenvolver sistemas, o usuário de câmbio, a pessoa que trabalhava na área de câmbio, ele não tinha acesso aos computadores. Os bancos que tinham sistema, ou desenvolviam internamente, eles faziam formulários onde os funcionários preenchiam manualmente esse formulário e mandavam por uma área do banco centralizadora redigitava e processava, e no outro dia se recebia relatório. Então, esse momento para nós, o computador era uma ficção científica, Sim. ninguém via uma máquina dessa. No início da década de 80, surgiu aqui no Brasil a iniciativa de instalar um sistema de padronização de pagamentos ligados a uma entidade mundial de transferência de ordens de pagamento de mensagens que se chama SWIFT. É uma entidade de um grande impacto no mundo inteiro. Tanto é, quando vocês veem que tem conflitos internacionais, muitas vezes uma das sanções contra aquele país é não permitir que seus bancos tenham código SWIFT, possam fazer transações de SWIFT. Então, em 1982, 83 e finalmente 84, o Brasil começou a participar e implantar esse sistema mundial dessa entidade que transfere mensais de um banco para um outro banco. Nesse momento, os bancos tiveram a necessidade de ter em suas áreas de câmbio equipamentos para digitar essas mensagens. Então, foi o primeiro contato que os bancos tiveram das áreas de câmbio com terminais de computador. Mas eram terminais que apenas eram um teclado e um vídeo, totalmente ligados a um computador central. Então, aí foi o primeiro momento de modernização da área de câmbio, onde você eliminava o uso de formulários e começava a utilizar terminais. Ao mesmo tempo, durante a década de 70, houve toda uma crise ligada a questões de petróleo. O Brasil ele passou a ter problemas em relação a essa crise da década de 70, no final da década de 70 e no início da década de 80. O Banco Central chegou a ter uma dificuldade muito grande de controlar e avaliar as divisas internacionais que ele tinha. Os sistemas que o Banco Central tinha também eram baseados em formulários. Toda vez que um banco fazia uma operação, se mandava uma via do contrato para o Banco Central. E isso demorava 2 meses até para ser processado. Então, o Banco Central ele tinha uma posição atrasada em relação às reservas cambiais, em saber as informações sobre as suas reservas cambiais. Já no início mesmo da década de 80, o Brasil passou por um momento de esgotamento das reservas cambiais, chegando-se inclusive à moratória. A gente chegou no momento que foi chamado de Setembro Negro, onde o Brasil decretou a moratória e suspendeu pagamentos internacionais, e o Banco Central emitiu a famosa 851, onde os bancos faziam depósitos no Banco Central. Nesse momento, o Banco Central também viu que esse processo muito manual dificultava a gestão das reservas e a gestão dos pagamentos internacionais. E houve uma decisão do Banco Central, em 84,
de se desenvolver um sistema onde os bancos pudessem diariamente informar as suas operações de câmbio para que o Banco Central pudesse gerir isso. Isso foi o início do sistema Sisbacen, onde hoje você tem vários produtos ligados ao Sisbacen, mas naquela época o grande objetivo foi poder controlar os fluxos cambiais, que os relatórios que o Banco Central tinha demoravam muito para ficar pronto. Os bancos também, para atender essas exigências do Banco Central, tiveram que investir em equipamentos para suas áreas de câmbio. Então, a área de câmbio começou também a ter mais equipamentos para poder fornecer informações para o Banco Central. Então, eu diria que a partir da década de 1980, a gente teve dois movimentos muito fortes, o ligado às comunicações SWIFT, né? E também ligados ao Sisbacen. Hoje vocês, os bancos, utilizam o Sisbacen, mas a origem dele foi essa questão cambial de administrar. Evidentemente, como eu comentei, na década de 80 houve uma dificuldade muito grande em se manter reservas cambiais. Então, o movimento cambial ele não era tão forte. No final da década de 80, o Brasil conseguiu se recuperar e depois, no início da década de 90, Plano Real, cresceu muito o movimento cambial. E, como consequência disso, os bancos também tiveram que desenvolver novas ferramentas para acompanhar esse movimento. O movimento cresceu muito. Uma estratégia muito interessante do Banco Central foi a criação do mercado de câmbio flutuante. Naquela época, muita operação era feita no mercado que a gente chamava de paralelo. O Banco Central permitiu que os bancos operassem nesse segmento com taxas compatíveis com o mercado paralelo. Com isso, houve um esvaziamento do mercado paralelo e essas operações começaram a vir para o mercado oficial. Então, os bancos começaram a ter uma necessidade muito grande de ter sistemas para comportar um movimento muito maior. Nesse momento, a partir de início da década de 90, o movimento cambial e o movimento de comércio exterior cresceu muito, porque houve esses planos econômicos de sucesso e algumas restrições que nós tivemos na década de 80, como a limitação de US$ 1.000 para você viajar e outros tipos de limitação para pagamento de ajuda a estudantes, uma série de atividades, passaram a ser flexibilizadas. Os bancos passaram a poder vender e comprar moeda em valores maiores, quantidades maiores.